Hoje nós acolhemos com muita alegria a participação do Geraldo, lá do Jardim Guanabara. Geraldo faz uma pergunta interessante, deu um trabalhinho para pesquisar. Geraldo pergunta assim: o que é a sola scriptura? Espero estar pronunciando certo. Sola scriptura. Sola scriptura é uma frase em latim cujo significado é somente a Escritura. Segundo a reforma religiosa do século XVI, é o princípio no qual a Bíblia tem a primazia ante a tradição. Na reforma, não se rejeita a tradição. Ela continua a ser usada como legitimadora para qualquer assunto omitido pela Bíblia. E quando houverem divergências entre a Bíblia e a tradição, a Bíblia terá primazia. A sola Escritura é um dos 5 pontos fundamentais do pensamento da Reforma Protestante, defendida por Lutero e tantos outros, conhecidos como as 5 solas. A fonte da nossa pesquisa está em Histórias da Igreja, de Eusébio de Matos, página 368. Independente disso, você pode procurar a História da Igreja de Eusébio de Matos, na página 368, mas se você tem a Bíblia Ave Maria, eu não sei se todas as edições, mas pelo menos as mais antigas, elas traziam um documento do Vaticano II, logo no início, que é o documento Dei Verbum. O Dei Verbum, ele dá uma explicação sobre as fontes da verdade de fé, que diz que nós acolhemos como fontes da verdade. Por isso, às vezes, você tem alguns conflitos entre católicos e protestantes, porque os protestantes, muitos deles, muitas igrejas, admitem como verdade apenas aquilo que está expresso na Bíblia. Já a Igreja Católica, ela admite como verdade 3 fontes: a Palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério, o ensino daqueles que têm a experiência com Deus. Então, nós temos aí Santo Agostinho e tantos outros santos, não vou dizer agora, mas a gente sempre usa eles, Teresa d'Ávila e daí por diante, São João da Cruz, que é o ensino, é o magistério. O que a igreja nos ensina? Os papas, as cartas, as encíclicas, Papa Bento XVI, João Paulo II, Papa Francisco. Então, porque a igreja ela é viva, então seriam as 3 fontes da verdade: a palavra, a tradição e o magistério. E nós sabemos que dos grandes conflitos foi ter apenas a palavra de Deus como fonte da verdade. Então, hoje, a sola Escritura define o seguinte: nós católicos entendemos que não existe apenas uma fonte, porém, se há conflito entre elas, então a palavra de Deus terá primazia. Vale aquilo que está expresso na palavra de Deus. Mas daquilo que a palavra não expressa, então nós temos o magistério e a tradição. Tantas situações nós temos no mundo que são situações novas, são situações que aconteceram depois do momento que a palavra de Deus foi escrita. Tá bom? Deus te abençoe. Espero muito que a gente tenha ajudado, Geraldo, mas continue participando. Escreva para nós, mande a sua pergunta.